Olá, como vai? Estamos de volta aqui no nosso Questão de Ordem, no AgroMais, para conversar hoje com o senador Plínio Valério, do PSDB do Amazonas. Muito obrigado por ter aceito o nosso convite, senador. Bem-vindo ao nosso canal. Sempre bom estar de volta aqui, estou feliz. O senador participa das discussões sobre o Plano Nacional de Fertilizantes, um desafio para a agropecuária brasileira, mas eu diria que é um desafio para a alimentação do planeta, não é verdade? É porque essa crise agora, gerada pela essa coisa abominável pela guerra, mostrou a necessidade que nós temos de urgentemente explorar nossos recursos naturais. O Brasil, né, importa 97% da Rússia, Belarus e de lá dessa região, e a gente fica na mão deles. E a Amazônia está aí, pronta. Nós lá na Amazonas temos alguma coisa para mostrar ao Brasil. O potássio de Altase, por exemplo, que está bem na beira, né? Que está pronto para ser aprovado, e a questão ambiental é que entrava. E a gente falar sobre isso. Nós estamos mexendo numa casa de marimbondo, como a gente fala na roça, porque é verdade que existem minas de potássio na Amazônia, em outros lugares, mas para fazer a exploração dessas minas é necessário que haja uma licença ambiental, correto? Esse é um dos primeiros entraves. Agora, diante dessa dificuldade, da iminência de faltar comida, o que está sendo feito para poder resolver essa questão? Politicamente, nós estamos apertando, a gente está gritando, aproveitando, mostrando que é necessário. E eu procurei me inteirar sobre o potássio principalmente lá perto de Manaus, né? A gente tem em Manaus, a gente tem Silves, Itacoatiara, Nova Olinda e Altaz. Então, o que está mais perto é de Altaz, que eu tenho uma empresa lá, acho que é canadense, já gastou 190 milhões de dólares com prospecção, com pesquisa, com equipamento. Mas na hora de construir o porto, descobriram lá que tinha restos de artesanato indígena, e o Ministério Público Federal, sempre o Ministério Público Federal, nos atrapalhar, concedeu liminar e mandou para a obra. Então, o que a gente está esperando é o que está trancado na questão ambiental. É uma coisa interessante, Valteno, que quando se falou no potássio de Altaz, está em terra indígena, né? Não estava em terra indígena. Então se provou que não estava. Aí eu, não, mas esse pedaço aqui é meu. Aí a empresa deu aquele pedaço que os indígenas reivindicavam e saiu. Então a Altaz fica ao lado de terra indígena. Mesmo assim, tem 70 exigências para poder ser cumprida. Está judicializada a questão. Isso atrapalha. Eu estive lá na Justiça Federal para que a gente encontre uma forma de destravar. E uma ideia que surgiu é conceder sociedade aos índios, como faz nos Estados Unidos, para ver se acaba com isso. Tem uns PL que também está parado na Câmara, que regulamenta as atividades econômicas em terras indígenas. De fato, precisa também caminhar nessa área. Então, são várias as questões que a gente poderia elencar aqui, mas tantas, regularização fundiária. Mas, com relação ao tema fertilizante, isso chama atenção, porque nós vamos agora começar uma safra, o plantio de uma safra no segundo semestre, que está todo mundo com medo, né? Então, nós já vamos plantar, não é com aquela quantidade de fertilizantes que a gente tinha. Consequência, a produtividade deve diminuir. Então, em vez de produzir 4, talvez produza 3. E quanto tempo, né? Não é do dia para a noite que se constrói uma fábrica de fertilizantes. A comissão que foi criada pelo governo, o Plano Nacional, melhor dizendo, que passa pela discussão no Senado, me parece que um dos primeiros pontos é identificar onde é que tem não só o potássio, mas é o grupo os nitrogenados, é o fósforo, é o potássio, é aquela siglazinha NPK. Então, assim, o que já se sabe? Onde tem já esses elementos para poder começar? No Brasil, tanto é que eu fiz um projeto para incentivar a pesquisa, porque no Brasil não se dá importância a isso. Mas é Piauí ou Sergipe que tem aí capacidade para mais 2, 3 anos. Na Amazônia já está aprovado, nós temos lá perto de Manaus, falei. Itacoatiara, Silves, Nova Olinda, Altazes. Potássio. Estou falando de potássio. Mas nós temos o gás em Quari. Então, nós temos 2 elementos, nós temos o potássio e o gás. E o que é o nitrogênio, que é dos nitrogenados. Fica faltando só o fósforo. Se a gente se destravasse ambientalmente hoje, ela levaria alguns anos para começar a produção. Você imagina o quanto a gente tem sido atrapalhado por essa gente. E nós do Amazonas, além, só a Altazes tem capacidade de abastecer 25% do que o Brasil precisa. Não é muito, mas olha só, já não é 1/4, só Altazes em terra não indígena, porque existe um mito de que, é terra indígena. Não. Tem alguns que mas não precisa tocar nessas não, porque não para na terra indígena. Eles demarcaram, tem uma coisa interessante, Valteno, muito interessante. Durante essa briga,
essa questão do Ministério Público, da Justiça Federal se metendo lá, quando a empresa deu dinheiro para distribuir para as aldeias, eram 12 aldeias. Mas esse dinheiro está lá, depositado em juízo. Sabe quantas aldeias tem hoje? 32. Uhum. O que é isso? Vai perguntar, o que é isso? Eles, as ONGs, esse pessoal que comanda, eles pegam os indígenas, tem 80, eles botam 40 para cá, né, 20 para ali e fazem 3 aldeias. Então, eles já têm 32 aldeias, porque a Constituição manda consultar essas aldeias. E quando for consultar, elas estão cabeça feita por essas ONGs. É por isso que eu acho que ofertar sociedade vai resultar, porque aí, poxa, vai ser dinheiro mensal para eles. É complicado o negócio. Mas isso talvez seja a grande solução e precisa mudar na lei. Inclusive essas parcerias, a gente tem visto várias comunidades indígenas querendo produzir alimentos, mas são também impedidas por licenciamento ambiental, não pode cultivar sementes transgênicas, mas os Pareci de Mato Grosso estão dando um show, eles são responsáveis pela maior arrecadação de ICMS do município, plantam 10 mil hectares de soja, e não é de agora, é de 10, 15 anos. Então, talvez os indígenas se interessem também em participar desse processo. Eles se interessam. O problema é que essas ONGs internacionais fazem a cabeça de pouco, criando Federação dos Indígenas do Alto Rio Negro, por exemplo, e botam pessoas índios manipulados. É como se você tivesse que passar uma barreira ali de poucos, né, de meia dúzia, e chegasse na aldeia. Na aldeia eles querem tratores, eles querem picape, eles querem máquinas, eles querem saúde, querem educação. Então, mas há um movimento internacional, isso é uma questão profunda mais ainda, que nos impede. Na Amazônia agora mesmo, ela está fazendo aqui, o Macron está querendo flexibilizar lá na Europa, né? Mas aqui é inflexível, então eles cobram muito da gente. Então, essa hipocrisia permeia, prejudica. E agora, a guerra trouxe o assunto potássio. Agora é destravar. Eu acho o potássio uma questão de segurança nacional, de segurança alimentar, e deve ser tratado dessa forma. Eu ia até colocar essa questão, porque me parece que dentro do Ministério da Agricultura já há uma corrente que defenda que o Brasil vá à ONU, vá à FAO, para poder dizer: olha só, nós não podemos ser vítimas de um embargo, como declarado agora pelos Estados Unidos e a União Europeia, que impeça a chegada de fertilizantes no Brasil, porque nós produzimos alimentos para o mundo. Talvez a gente tenha que ir à ONU. Porque o mundo vai sentir falta desse alimento. Eu acho que sim, eu acho que vai chegar a esse ponto, porque a gente não tem esses cadeados, essas amarras que nos impedem de evoluir, elas são lá fora. Então tem que ser tratada lá fora, porque aqui há uma manipulação interna, de que a gente não, principalmente falando de Amazônia. Olha só o potássio do Brasil, esse que lá de Altazes, daria cerca de 20 mil empregos, que é 20% quase do que a Zona Franca faz. Então, nós estamos falando de 20 mil empregos, nós estamos falando de 20% da produção do potássio brasileiro. E aí está entravado, porque a Justiça Federal chamou para ela, inclusive o processo de licitação. Imagina, né? Senador, agora veja só, as adversidades, né, as catástrofes, as pragas, né, a doença agora da Covid nos colocou diante de um cenário que nós também podemos identificar as nossas fraquezas. Certamente hoje nós temos muito mais empresas que vão produzir máscaras, laboratórios que já estão produzindo a nossa vacina na Fiocruz, genuinamente brasileira, com insumos daqui. Então, é preciso que a gente sofra tanto para que a gente não veja com uma certa antecedência o problema no futuro, ou tudo isso é mesmo o inusitado, o imprevisível, o imponderável? Deveria ser previsto, né? Mas o imponderado, sim, mas eu acho que eu costumo dizer na Amazônia o seguinte, quando falam assim, vão boicotar os produtos da Amazônia do Brasil. O mundo precisa comer. O mundo precisa comer, o ser humano precisa comer, precisa ter saúde e tal, mas comer. Se ele não comer, ele não sobrevive. E qual o país que tem terra, que tem água, que tem sol? Somos nós. E que floresta, né? Pois é, e floresta somos nós. Então a gente tem sim que explorar parte dessa nossa potencialidade. Você falou de Amazônia, essa questão do potássio, o que eu te dei é 7% só. A gente não conhece o resto. Tu imagina no resto. Então, o plano parece que prevê exatamente agora essa pesquisa, né? Fazer uma grande pesquisa mineral para saber exatamente onde é que estão. Eu apresentei, vou tendo um projeto em 2020, até o 5066, ele estimula a pesquisa e a adoção de novas tecnologias. Quer dizer, a gente está fazendo isso através de projetos para que possa permitir a ampliação sobre o conhecimento.
A gente não tem, você vê que o governo atual, ele desprestigia o conhecimento e a pesquisa. Ele tira dinheiro da pesquisa. Então, a gente precisa, mesmo ser através de lei, estimular. Nós precisamos nos conhecer. A gente tem que conhecer. Quando se fala de Amazônia, é falar do desconhecido. É verdade. Mas nós que moramos lá conhecemos, mesmo que seja empiricamente, e até a pesquisa também tem, de alguma coisa, o que nos faz bradar e reclamar e dizer é hora de destravar a produção de potássio no Amazonas, principalmente Autazes, que já está faltando pouca coisa. Quer dizer, pouca coisa, nós são 70 exigências, tá, ambientais. Pois 70. O senhor estava falando que tem essas coisas, os movimentos internacionais, e a gente percebe isso quando, algum tempo atrás, eu fiz uma pesquisa, um antigo DNPM, Departamento Nacional de Produção Mineral, que acho que era ligado ao Ministério da Agricultura, para saber os pedidos de pesquisa de lavra. O senhor sabe que a maior parte era dentro de terras indígenas e aonde tem a riqueza, ou seja, parece que elas foram demarcadas não somente em faixa de fronteiras, mas sabendo que ali teria um potencial de minérios incrível. Eu era jornalista, começando ainda nos anos 70, e tinha um amigo geólogo. E eu brincava com ele, eu falei, tu estudou tanto para pesquisar, para descobrir onde tem ouro? Eu sei onde tem ouro. Ele falou, como assim? Eu falei, onde tem índio? Onde tem índio? Onde botaram os índios tem ouro. Então, tem muitos índios que estão lá, não estão nativos daquele local, mas muitos foram deslocados para que eles pudessem ampliar a área indígena. Eu sou testemunha disso. Tem lá onde a gente costuma pescar, entrar, convidar e ajudar as pessoas. Nós temos o quê? Uns 80 índios para milhares de hectares. Então, só que eles não conseguiram também nisso demarcar, né? A área indígena demarcaram aqui, tem ouro, não pode tocar. Mas aqui fora da área indígena também tem, como é o caso do potássio. Só que eles não estão querendo que faça nem na terra ao lado. Já querem, e vão ampliar, sabe como? Com essas aldeias que eu te disse, de 12 para 32, 32 para 60. Eu sobrevivi em Munduruku há 2 anos. Não precisava ver aquela destruição toda para fazer ouro. Bastaria que houvesse um licenciamento adequado, uma empresa que pudesse se associar, assim como a Vale faz hoje, por exemplo, no Pará. Né? Uma maravilha, você vê um lucro bilionário que teve a Vale produzindo na Amazônia de uma maneira correta. Por que não pode ser assim? Pois né? é, porque é uma hipocrisia. Porque não pode nada, e onde não pode nada, pode tudo. Então você não tem uma mineração, né, toda profissional, mas tem os garimpos ilegais. Ah, está defendendo? Não, estou defendendo coisa nenhuma. Eu estou dizendo que se tem que acabar com essa hipocrisia para não poder nada. Tem que poder, você tem que permitir onde é possível permitir e proibir, não tem que proibir. Porque quando você fala de terra indígena, fala de área preservada, beleza, deixa, mas tem áreas que você pode. E nessas áreas que se pode, estão querendo criar os mesmos problemas. Então, acho que chegou a hora da gente enfrentar, graças a essa desgraça, né, da guerra. É isso que a gente estava tocando. Assim, nós chegamos no nível de dependência, né? Nós somos uma potência agropecuária no mundo, mas parece que só agora caiu a ficha de que nós somos dependentes mais de 80% da importação de insumo para produzir a agricultura no Brasil. O Brasil ele importa o fosfato e o potássio, né? Eu acho que só tem o gás. Então, veja bem, se a gente puder um pouco aqui, um pouco ali, você se liberta. Mas essa solução para o mundo, a solução para o Brasil vem da Amazônia. Por isso que a Amazônia é tão vigiada, é tão policiada e é tão manipulada. Como é que o senhor acha que isso vai estar na campanha eleitoral? É um momento bom agora, e sempre é, para poder esse tema voltar. De que forma que o senhor acha que essa questão vai estar colocada nos debates? Eu colocaria, no debate nacional, eu colocaria como questão de soberania nacional mesmo, né? Uma questão de... Primeiramente, né? Colocar aqui. E na questão regional, a gente coloca arrecadação de impostos e empregos. No caso do Amazonas, 20 mil novos empregos, que não é pouco, só num local. Então, eu acho que essa abordagem ela tem que ser ampla. Primeiro, a necessidade de se explorar. Ponto, porque o mundo precisa, não é porque o Brasil precisa, não. O mundo precisa do alimento que o Brasil produz. E a gente tem que pegar essa carona e dizer, tá bom, então nos dê aí o potássio para a gente se libertar. E a outra questão é a arrecadação, que vai ter uma arrecadação muito boa e vai ter a questão dos empregos. A mineração profissional, a mineração mesmo, ela ocupa pouco espaço. O que destrói mesmo é o garimpo ilegal, que dá essa ilegalidade. Exato, é isso que eu falei. Não precisaria, né? Não, pois é. Era só regulamentar, você vai ter riqueza, não vai ter evasão de divisa, arrecadação de impostos, autossuficiência. É comum em Manaus hoje, e deve ser na cidade da Manaus, é comum você encontrar gente vendendo ouro. Gente comprando ouro e gente sendo preso porque estava portando ouro. 1 quilo, 2 quilos, 5 quilos, vem de onde? De garimpos ilegais.
Isso não fica um real lá no município, R$1 no estado, muito menos no Brasil. Então, a gente tem essa clandestinidade, ela vem dessa hipocrisia de não se poder fazer nada. Eu repito, onde não se pode fazer nada, pode tudo. É verdade. Né? É uma terra sem lei. Então a gente precisa se libertar. O brasileiro precisa, cara. O brasileiro precisa entender que a solução vem da Amazônia, que a gente precisa explorar o que pode ser explorado e não entrar nessa onda dos artistas, né? Do cara que está no seu laptop, que está na sua guitarra, que está no seu jato. Ficou provado. Que desembarca aqui e fala assim, não pode construir essa ferrovia, não pode construir, fazer essa merda. Imagina se nós embarcássemos num avião, um grupo de artistas brasileiros, descesse na China, nos Estados Unidos, e falasse assim, não vai construir. É algo assim eu acho que ele nem descia no aeroporto, né? Nem descia. Está provado hoje o que mais polui, o que contribui para destruir a camada de ozônio. O que é? É o setor energético, é a energia. A agricultura vem em terceiro lugar. Então, se a energia é que está poluindo mais, por que eles não cobram isso lá fora? Vamos parar, a fábrica não pode produzir tanto, vamos diminuir. Não, eles querem que a gente não explore aqui nada. O gado é problema, né? A agricultura é problema. E não é, isso tudo é hipocrisia que permeia esse assunto chamado Amazônia. Por isso que é bom programas como os seus, que a gente tem a oportunidade de falar para o brasileiro, porque a gente precisa ter o apoio, a solidariedade do brasileiro para entender isso, né? Agora vamos entender a nossa guerra em vão. Agora vamos falar para quem está nos assistindo desde o começo, para entender a solução. Nós estamos falando que foi lançado um Plano Nacional de Fertilizantes pelo governo federal, que tem um Congresso que vai debater e vai aprovar esse plano e vai implementá-lo. E tem as etapas do plano. Nós já falamos, o senhor já falou aí da questão da pesquisa. A partir disso, nós temos que ter certamente uma batalha para a liberação ambiental. Segundo, e quem vai construir, quanto tempo? Então, assim, como é que o senhor vê a solução desse tema? Você assusta quem quer investir. Vou te dar o exemplo novamente de Altazes, né, que é a empresa canadense. Já gastou 190 milhões de dólares. E vai gastar mais outro tanto se disser, olha, pode estar destravado, aí começa a gastar. Que é equipamentos, que é em montagem, porque o potássio você extrai com uma certa profundidade, acho que de 100 a 150 metros. Né? Não é uma extração fácil, não é uma coisa fácil você extrair potássio, você pega a enxada e fica tirando. Parece que o fósforo é mais na superfície. O fósforo na superfície, mas o fosfato não. Então, eu acho que a gente tem que destravar ontem, para começar hoje, para ter aqui, daqui a 5 anos, no estágio que está o de Altazes. Porque onde tem aqui no Brasil, onde está sendo explorado, a capacidade é limitada. Já na Amazônia é uma coisa... Estou te falando dessa faixa que vai de Altazes, que vai Círio de Taquatiara, Nova Olinda, é uma faixa enorme, maior do que muitos países, e lá tem potássio à vontade. Imagina que nós estamos falando de um plano nacional que prevê que daqui até o ano 2050 a gente consiga ter aí uma dependência de apenas a metade. Imagina onde nós fomos parar diante de um quadro como esse. Mas eu queria tocar no outro assunto com o senhor, que tem a ver lá com a região da Amazônia, mas não só com a Amazônia, mas talvez mais sensível lá, que é a regularização fundiária. O senhor sabe que eu tive com aqueles embaixadores, na época foi ministro da Agricultura também, numa propriedade pertinho de Manaus, se não me engano, Santa Rosa, se não me engano, é uma propriedade em que o produtor conseguiu regularizar. E ele tem investimento, produz de forma sustentável, recebe turistas. A vida da família dele mudou. Santa Rosa, sim. Eu conheci o dono dele. Em Figueiredo, Rio Preto da Eva, bem pertinho de Manaus. Bem pertinho de Manaus. Então, isso mostra de como que a regularização fundiária ela ajuda a vida do produtor, da comunidade, gera emprego, preserva. Mas esse tema da regularização fundiária é visto também de uma forma assim como se fosse... ideologizou demais a discussão, né? Demais. Agora, eu acho que eles vão regularizar no dia em que as ONGs conseguirem comprar 50% da Amazônia. Eu já denunciei ONGs comprando terras em Quari, talvez lá eles vão regularizar daqui a uns anos. E a gente precisa sim. Nós temos um caso lá, porque tudo isso gera insegurança. Tanto no caboclo que está na terra dele, ele não é dono, ele mora lá, ele herdou do bisavô, né? O pai dele herdou do avô, ele herdou, então ele já está aqui. Da noite para o dia ele não é dono. Alguém apareceu e comprou. Nós compramos isso, está registrado em cartório, sai daí. Então, essa regularização fundiária, eu acho que é do tempo de Getúlio Vargas, né, que se falava em ter na Amazônia, estou falando de Amazônia, né? E não tem nada, você não tem um mapeamento de Amazônia, quer dizer, nós não temos.
nós brasileiros, mas com certeza essas grandes empresas têm. Eu acho que é um assunto que tem que ser enfrentado não como tabu, tirar esse viés ideológico, porque quando você bota o viés ideológico, você estraga tudo. Estraga tudo, né? Essa questão é inadmissível, porque você encontrou resquício de artesanato atrapalhar a construção de um porto que vai precisar. Esse porto já era para estar construído. Quando destravar, então essa questão fundiária tem que ser de quem é essa terra? Essa terra é de fulano, essa terra é da empresa. Hoje você não sabe. Você expulsa o ribeirinho da terra dele, depois ele está morando lá a vida inteira, 90 anos, 80, 70 anos. Não, eu tenho acompanhado também o drama que é, por exemplo, a Ferrogrão, que é uma estrada de ferro importantíssima para o escoamento da safra do Mato Grosso, que está parada no Supremo há 1 ano e meio, porque no traçado da ferrovia pega 0,00 não sei o quanto do Parque Nacional do Jamanchim. Então, isso travou todo o processo da ferrovia. E a soja de Mato Grosso, de cada 10 toneladas, 6 saem de lá, percorrem quase 2 mil quilômetros, mais de 2 mil quilômetros até chegar no porto, depois mais 3 mil quilômetros até ir lá para o canal do Panamá. O custo do frete... vai lá para cima. O custo do frete antes da pandemia, segundo amigos meus de estaleiro, eu não sei o número exato, mas é parecido assim. Era 5 mil, equivalente a 5 mil reais, né? Hoje tá, um container está equivalente a 30 mil reais, trazendo alumínio, trazendo essas coisas. Então, aquele frete por tonelada, o que era 5, hoje está 30. Você imagina o custo do alumínio, o custo do ferro, o custo dos produtos que são importados. A gente está no PPI, viu, essa questão do... Eu estive lendo, a questão do potássio está no PPI, do governo federal. Só que ficou parado, ninguém quer, ninguém nos ajuda, a gente está remando contra a maré lá no Amazonas, agora apareceu a guerra, já não pode vir mais o potássio aí, a gente tem que aproveitar, repito, a gente tem que aproveitar essa desgraça, infelizmente tem que se valer a desgraça para a gente poder finalmente destravar essa questão do fertilizante. Vamos aproveitar esse tempo que nos falta para abordar um tema que está lá no Senado e que foi aprovado com ampla maioria, até com placar de PEC, que é a nova lei dos defensivos. Por que o presidente do Senado senta em cima dela? Pois por que os presidentes de instituições sentam em cima? Esse regime presidencialista é muito chato, cara. O presidente ele tem uma mesa, né? Mas ele resolve sentar em cima e acabou. Ele senta e você quer destravar. Você cita o regimento interno, você faz o escambau e não está. O Senado, quando as pessoas começam, quando me elogiam e esculhambam quase todos os senadores, eu tenho tentado uma explicação para eles. Para você chegar ao Senado, você percorre uma estrada longa. Né? Eu levei 36 anos para chegar ao Senado, mas saí de vereador para o Senado. Então, essa estrada longa, você faz curvas, você faz paradas, você toma água. Então, muitos deixam alguns rastros, né? E rastros que comprometem no bom sentido. Muito conhecimento, para chegar precisou de um grupo para ajudar, para chegar precisou de uma categoria para ajudar, então você fica essas amarras. Então, chegar no Senado não é fácil. Então, o que eu atribuo, respondendo a você? Eu atribuo a esse leque de amizades que se tem. Pois é, mas eu penso que na Câmara parece que a situação da pauta de interesse do agronegócio, eu falo até da produção de alimentos, ela andou mais que no Senado. Especificamente esse caso dos defensivos, por que é preciso passar por uma comissão novamente no Senado? Se o projeto era originário do Senado, foi para a Câmara, que fez a alteração, volta para o Senado, tem que passar novamente por comissão. O problema, Valter, é que o que vem da Câmara, você precisa ler um dia um projeto que vem da Câmara. É uma floresta com jabuti lá na copa das árvores o tempo todo. Porque a Câmara, sempre que mexe, mexe para pior. Né? Claro, tem coisas boas, mas no 100% acaba sendo pior. Aí você tem que ver, revisar para ver. Vem muita coisa, era praxe que está acabando agora, de você, onde era alhos, né? O projeto é sobre alho, você mete bugalhos. E você tem que cortar o bugalho, por isso que faz a comissão. As medidas provisórias também são assim, né? Também. Tudo no país é assim. A pessoa aproveita, o relator aproveita, mete uma emenda que não tem nada a ver com a matéria, com o mérito da matéria. E então, é preciso... Eu acho que tem que passar numa comissão revisora, não, e tem que vir para a comissão pertinente, né? Esse assunto vai para a Comissão de Agricultura, para dar uma olhada e votar e tirar o excesso. Quando você mexe, é um problema. As medidas provisórias são normalmente utilizadas assim, 120 dias para analisar, né? O presidente faz, fica 100 na Câmara, 100 dias na Câmara, aí
para chegar da Câmara para nós leva mais uns 5 dias, a gente tem normalmente 3, 5 dias para votar. Aí vem aquela história do senador, o Senado é a casa dos responsáveis, né? Do bom senso, você fala, bom, se eu mexer, volta para lá, vai caducar, não vai valer. Aí a gente acaba não mexendo, e os jabutis vão passando. A gente fica no drama doido, se mexer, volta, né? Na MP. E se não mexer, vai caducar. Se não votar logo, vai caducar. Aí ficamos presos nesse... emaranhado o sistema bicameral é assim. O sistema bicameral é assim. Você tem, que é o mais democrático. Mas depende de quem está exercitando aquilo. Né? Senador, nós estamos chegando no final e certamente quem nos viu aqui pode estar falando, nossa, vocês estão cheios, muito pessimistas. Não. Mas deixa eu dizer uma coisa para o senhor. O que a gente pode falar aí para considerações finais? O senhor acha que a campanha eleitoral, a disputa, ela pode colocar essas discussões, pode ser positivo? Pode ser positivo. Acho que trazer isso à baila, trazer isso como assunto, eu digo para você. O brasileiro tem que entender que é questão de segurança nacional, essa questão do potássio. Está provado aí. Se não vier potássio de fora, a nossa produção para. E o meu medo é que quanto menos produção aqui, mais caro o produto fica, porque dá-se importância mais à exportação, né? Para a balança comercial. Então a melhor laranja vai, o melhor suco vai, a melhor fruta vai, fica mais a segunda categoria aqui. Imagine só se a gente não tiver essa produção que tem hoje. A gente precisando dobrar não, aumentar e vai diminuir. Eu acho que o momento político é para isso, sim. Mas antes da política, nós temos 6 meses, nós temos que tratar e destravar. A questão toda é Ministério Público Federal, Ministério Público Estadual, Justiça Federal, que esse pessoal que faz concurso não passou por o que a gente passou, por o que você passou, faz concurso, passa e dando a liminar sem conhecer. Quando você fala de índio, parece assim que na Amazônia só tem índio, né? Na Amazônia tem 25 milhões de pessoas. Então... Senador, muito obrigado. Eu quero agradecer bastante ao senador Plínio Valério, que é parlamentar do Amazonas, participa das comissões de Constituição e Justiça e também de Agricultura, está empenhado aí nesse plano meio ambiente, empenhado aí no Plano Nacional de Fertilizante. Muito obrigado, o senhor é sempre bem-vindo aqui, tá? Eu que agradeço, eu tenho sempre que chamar, é só olhar, estalar o dedo que a gente vem aí, correndo. Tá bom? Eu quero agradecer também você que acompanhou de casa, o senador Plínio Valério, falando aqui sobre os desafios do Brasil para ser mínimo dependente de insumos para a gente continuar produzindo alimentos para o mundo. Eu encontro vocês na próxima semana.